tem algumas experiências que eu vivi que as pessoas se identificam, mas eu acho que o maior valor dele mesmo é puxar as pessoas para a conversa. E isso faz com que a gente mude a realidade, né? Olá, eu sou Bárbara Demerov. Eu sou o Diego Olivares. E eu sou o Lázaro Ramos. E a gente está aqui nesse episódio especial diretamente do Festival de Vitória. Esse festival acontece em julho, né, de 2024 e o Lázaro Ramos ele recebe uma grande homenagem especial aqui no festival, esse artista com A maiúsculo que a gente está com o maior prazer de receber aqui no nosso programa. E hoje o nosso programa é sobre um livro que marcou a vida dele, mas é um livro que ele mesmo escreveu, Na Minha Pele. Então, Lázaro, você escreveu esse livro para iniciar uma conversa, né, sobre questões que te atravessavam naquele momento. Então, eu queria saber, assim, 7 anos depois, você acha que... Para quais lugares essa conversa que você abriu te levou? Nossa, eu acabei esse exercício esta semana, porque eu terminei a continuação desse livro agora, né? Em 2018, o livro foi lançado em 2017... Em 2018 começaram a dizer assim, mas eu queria que você falasse mais sobre tal assunto. Por que você não falou de determinadas pessoas nesse livro? E eu falei, porque eu achei que não tinha que falar, não fazia sentido. E aí, em 2018, eu comecei a rascunhar umas coisas, já avaliando o que tinha sido escrito aí, nas questões raciais, nas questões identitárias, revendo, por exemplo, a história da minha mãe, que não está presente nesse livro. E eu não sabia que era um segundo livro, tá? O que eu acho bacana desse livro é que assim, ele tem pontos que todo mundo se identifica. Quando fala de origem, quando fala de família, quando fala das tensões raciais que a gente vive ainda hoje, alguns temas, infelizmente, permanecem muito parecidos. Mas, ao mesmo tempo, como o livro é escrito em forma de conversa, as respostas vão aparecendo o tempo todo. Eu, por exemplo, mesmo tendo sido um livro que eu escrevi, eu reli ele para concluir o segundo e eu comecei a conversar de novo. Isso que eu acho que talvez seja o maior patrimônio desse livro. Esse é um livro que eu acho que ele tem alguns saberes, tem algumas experiências que eu vivi, que as pessoas se identificam, mas eu acho que o maior valor dele mesmo é puxar as pessoas para a conversa. E isso faz com que a gente mude a realidade, né? Porque assim, se você for ver, as questões de racismo estão muito presentes e hoje com a internet, o tempo todo a gente documenta alguma coisa, aparece alguma coisa que deixa a gente chocado, que deixa Sim. a gente preocupado, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que tem coisas que não estavam mapeadas aí e que existem hoje. Por exemplo, a gente está num festival de cinema, né? Hoje, se eu fosse escrever esse livro, eu ia falar de um movimento cinematográfico que está acontecendo, que é muito interessante. Esse livro é pós o Gabito ter feito Marte 1. Uhum. Esse livro é pós a Glenda e o Ari terem feito Café com Canela e Ilha. Esse livro é pós Viviane Ferreira ter dirigido seu 3º filme. E esse é um movimento cultural que eu acho muito interessante, né? Para não ficar falando somente dos pontos negativos, né? Tem alguns movimentos que aconteceram pós a escrita dele, que eu acho que são importantes serem documentados também. Marte 1, só queria fazer um adendo, que filme maravilhoso. Que filme em Gramado a maravilhoso, galera né? foi à loucura, assim, é lindo de ver, né? Um filme lindo, um filme importante, um filme que traz outras vozes, né, para o audiovisual, né, que isso é uma coisa assim, claro, a gente tem vários exemplos de histórias contadas com um elenco negro que são muito positivas, mas os cineastas negros filmaram muito pouco, né? A gente, durante muito tempo, toda vez que ia citar um cineasta, a gente falava da Adélia, lá atrás, a primeira mulher negra, o Joelzito Araújo, que filmava com a Constância, o Jefferson D., mas sempre experiências espaçadas, né? Nos últimos anos, eu acho que a galera se apropriou aí da câmera e está vindo com força gigante. Completamente. Outro nome que eu amo é Grace Passou. A Grace, gênia. A Grace é gênia. Maravilhosa. A Grace é maravilhosa. Bom, indo para outro ponto que é muito citado no livro, é a sua experiência como entrevistador no espelho, né? Que é uma inspiração para a gente também como entrevistador. A gente busca ter aquela mesma curiosidade, aquele mesmo interesse, aquela sua gentileza de estar colocando o entrevistado em foco e aprendendo alguma coisa com ele, né? Então eu queria que você passasse um pouco para a gente mesmo, como aprendiz seu dessa sua experiência de entrevistador, assim, o que o espelho te ensinou e como ele influenciou tantos pontos na sua vida. Na verdade, o espelho, eu acho que eu não sou entrevistador, eu sou aproveitador e escutador. Porque é o seguinte, o que a gente se sente aqui também. Não, porque o espelho, quando ele surgiu, o Canal Brasil tinha me convidado para apresentar um programa de turismo.
E eu cheguei lá e eu falei assim, viajar, falando de negócios. Eu falei assim, gente, eu não queria fazer esse programa não, mas eu tenho ideia de outro programa. Aí o Paulo Mendonça e o André Sadi na época disseram assim, mas como é esse programa? Eu falei, não, sou eu conversando com as pessoas. Não tinha nada, mentira, não tinha formato, não tinha nada. Aí fiz uma primeira temporada baseado num espetáculo do Bando de Teatro Olodum, onde eu tinha 5 temas ligados às questões raciais, costurado por algumas cenas do Cabaré da Raça, essa peça do Bando. E ali surgiu uma coisa muito legal, que era assim, tinha um depoimento que vinha através das cenas do teatro, mas tinha também um interesse real meu nas pessoas. A partir daí, nos 18 anos que o Espelho existiu, o olhar sempre foi esse, assim de eu me conectar com as pessoas. Parece que é uma coisa complexa, mas não é. E eu falo que eu era aproveitador porque tinham pessoas assim que eu queria me tornar amigo, que eu chamava para entrevistar. Tinha pessoas que eu tinha lido o livro e que eu queria ouvir um pouco mais. Tinha pessoas que eu tinha uma grande curiosidade sobre o conteúdo e como eu não concluí minha faculdade, que era de bioquímica, já escolhida errada, então eu usei ali como lugar de estudo. E é de verdade assim, no Espelho eu nunca me senti um entrevistador, eu sempre me senti realmente um escutador. E acho que por isso ele durou tanto tempo, né? Porque era um lugar que as pessoas se sentiam muito à vontade. A gente tem, assim, em 18 anos, pessoas que só deram entrevista para o Espelho, que não deram entrevista em mais lugar nenhum. Pessoas que falaram coisas só no Espelho e que não falaram em outros lugares. Eu acho que é muito por causa desse jeito, assim, de estar interessado nas pessoas. Sim, é uma coisa que a gente tenta replicar aqui também, se aproximando a partir da obra que marcou a vida dele, ou que, no seu caso, que você escreveu. E o Espelho, né, já não está mais, acho que você está em outro ano da carreira, mas você sente falta daquilo? Que outras vozes que surgiram desde que acabou o programa em 2021 que você gostaria de ter entrevistado? Nossa, tanta gente. Posso dizer, quando o programa saiu do ar, um ano depois, eu ficava em desespero. Com algumas pessoas que eu conhecia, eu dizia, meu Deus, eu queria tanto fazer um espelho com essa pessoa. Acabei fazendo um podcast um pouco para isso, que vai sair esse ano aí, em outubro. São 8 episódios só, mas esse podcast surgiu justamente porque eu estava com saudade do espelho. E digo mais, pretendo voltar com o espelho. Boa, tomara, a gente eu tá quero que o ansioso espelho aqui, volte. sim, a gente também quer. Pô. Cara, porque tem assim umas pessoas, uns movimentos que eu acho que tem que ser registrados. Assim, isso muito, vou falar aqui um pouco do Canal Brasil, é muito mérito do Canal Brasil, da curadoria, do jeito que ele vê produção de conteúdo. Quando eu olho assim em retrospecto o espelho, registrou-se um momento de pensamento no Brasil muito interessante, que não estava inclusive na TV aberta, na TV fechada, em lugar nenhum, através de vozes de pessoas que não tinham espaço para falar, né? Hoje em dia, felizmente, a gente tem projetos como o de vocês, assim, você conseguir fazer um podcast, você conseguir fazer um projeto que seja para a internet, é um outro momento. Mas naquele momentinho ali, o Canal Brasil, eu acho que ele foi pioneiro. E isso foi muito legal e por isso que eu vou voltar a fazer. Uma hora dessa eu faço de novo. Boa. Perfeito. Só lembrando aqui que o espelho foi parar na música do Criolo, né? Uma O citação espelho foi sua, parar na música do na Criolo. Música Cartão de Visitas, Cartão lá, de que visitas. é uma frase que virou meme até na internet, né? Lázaro nos ajude. Me ajude a entender. Pois é. E você sabe que o espelho é muito curioso isso. Tem gente que não sabe que o programa não está no ar. Tem gente que descobriu o programa há pouco tempo. Tem umas entrevistas que de repente voltam, assim. Essa semana voltou a da Isa, essa semana voltou o Pedro Cardoso. Até porque é muito atemporal. O que vocês falam lá não é de um lançamento específico de um livro, Exatamente. Né? São coisas que a gente tenta replicar também, que perdurem, assim, né? E algo que é muito importante que é a escuta, né? Você fala que você é escutador. Escutador. Mas você sabe que isso vem muito o teatro, né? É engraçado, eu sempre estou falando de cinema, então eu sempre falo do teatro. O Bando de Teatro Olodum, que eu falo muito aí na minha pele. Inclusive vimos o seu documentário. Vimos. Né? Você viu o Bando, um filme na mostra. A gente viu na mostra de São Paulo. Que bom. O Bando, eu entrei no Bando com 15 anos de idade. E como é que o Bando cria seus espetáculos? Os primeiros espetáculos, assim, o Opaiol, Essa é a Nossa Praia, cada ator escolhia alguém para seguir por um tempo e depois improvisar em cena, no teatro. Isso exercitou muito a nossa escuta. Eu me lembro de, assim, por exemplo, ir para o Pelourinho, olhar uma pessoa, ficar escutando, prestando atenção como ela agia e tal. Era só um trabalho de absorção. E isso virou uma coisa que eu nem consigo não fazer mais. Todas as vezes que eu vou criar um personagem, eu passo por esse lugar também da escuta. Eu dou minha opinião um pouquinho depois. E é muito engraçado, porque eu sou uma pessoa de opiniões muito fortes. Mas eu leio um roteiro, leio um texto, eu escuto ele primeiro, observo, depois eu começo a dar minha opinião já envolvido pela aproximação. Isso vem do teatro, de novo. Teatro salvou minha vida.
Maravilhoso. E o livro é dedicado aos seus filhos, né? João Vicente e Maria Antônia, e foi escrito pensando em construir um futuro melhor para eles, né? Então, hoje o seu filho está quase adolescente. Sim. Que mundo você acha que ele vai receber? E mudei. Olha, tá vendo como as coisas mudam? Sim, quando eu escrevi esse livro, aliás, até minha literatura infantil é muito assim, ela sempre foi muito preenchida de valores para tornar o mundo melhor para os meus filhos. Mas eu acho que eu aprendi uma coisa que é muito importante. Eu, na verdade, estou produzindo coisas para ver que filhos eu vou entregar para o mundo. Porque, na verdade, é um pouco isso, né? O jeito que a gente cria nossos filhos, eu acho que mexe com o mundo. São os valores que eu quero dar para eles serem pessoas mais solidárias, mais éticas, mais comprometidas, mais respeitosas, mais afetuosas. Então, essa frase eu reformularia ela. Eu diria assim que agora eu estou escrevendo para formar filhos melhores para o mundo. E é muito engraçado, né? Porque assim, não deixa de ser válido você deixar um mundo melhor para os seus filhos. Mas eu acho que a gente vive um tempo de tanto individualismo, né? Tanto que a gente pensa na gente, que eu acho que fazer esse exercício, para mim, tem me ajudado muito. Muito bom. Desde o lançamento do livro, né, o livro foi lançado em 2017, a gente já vivia um momento meio turbulento assim político, e ele se acentuou, né, inclusive com uma espécie de criminalização da atividade artística, Exato. né, que perdura até hoje. Como a gente se livra disso, Lázaro? Como a gente se livra disso? Que Produzindo pergunta. arte, contando história. Eu acredito muito no poder daquilo que a gente faz, no poder da comunicação de qualidade. Acredito muito no poder de contar uma história que envolva o sentimento das pessoas. Por isso que agora eu estou assim, estou implicante com tudo que estão produzindo no streaming. Estou assim, estou reclamando, porque estou achando que está tudo no algoritmo, na fórmula, não sei o quê. A gente precisa ir para a imprecisão, para a conexão. Eu acho que essa talvez seja a maior contribuição que a gente possa dar para combater isso. Porque, ao mesmo tempo, a arte, a cultura, a comunicação tem limites. Tem coisas que são da ordem da política pública. Tem coisas que são da ordem do votar direito. Tem coisas que são de outra ordem. Mas aqui nesse campo aqui que nos cabe, eu estou achando que é hora da gente dobrar a aposta. Contar mais história imprecisa, buscar histórias que ninguém está prestando atenção, falar e reforçar o valor das coisas. Porque a gente usa tanto as palavras que às vezes algumas palavras perdem o sentido. Eu o tempo todo fico engraçado, converso muito com meus filhos assim sobre o sentido de algumas palavras. O que é ética? O que é cultura? O que é afetividade? Estou tentando lembrar, porque eu estou achando que está desgastando. O próximo livro, voltando aqui para o nosso tema, fala muito sobre isso. Tem um capítulo que o nome dele, já antecipando aqui, é Como se apropriar da arte para combater tempos de caos. Uau. É justamente esse exercício que eu comecei a fazer, de pensar assim, o que é que dentro do meu campo eu posso fazer para melhorar o mundo? E descobri que tem práticas assim do mundo artístico que ajudam a qualquer pessoa, assim, desde assim você respirar antes de falar, de agir, de pensar, para entender o que você está sentindo, né? Que é uma prática que todo ator faz. Quando a gente chega, a primeira coisa que a gente faz é respira, anda pelo espaço, e a gente está esquecendo de respirar. É tão básico, né? Tão básico, né? Um pouco eu estou aqui me colocando nesse lugar aqui. Né? Já que não estou pretendendo entrar para a política partidária, então fazer aqui o melhor possível no que a gente faz. E você tem uma voz bem ativa, né? Que além de ser esse ator gigante, você também agora saiu da Globo para na Prime Video. Você tem um contato que é de produção também. Que como é que é esse trabalho assim? Eu acho que na verdade é a expansão do que eu nunca consegui deixar de fazer, porque mesmo no tempo que eu tive na Globo, eu estava sempre produzindo outras vozes. Seja nos livros que eu escrevi, nas peças de teatro que eu me envolvi, nas peças que eu quis fazer. Eu agora estou fazendo uma peça produzida por 2 capixabas, inclusive, que é dirigida por mim e feita pela Mariana Xavier, que é sobre saúde mental, chama Antes do Ano que Vem. É a extensão dessa vontade que eu tenho de estar no mundo como comunicador. Assim, vou sempre tentando me juntar com pessoas, expandir o discurso, experimentar coisas diferentes, mudar a estratégia. Você vê assim, que é difícil, por exemplo, descrever o que é a minha carreira. Eu sou um ator de comédia, eu sou um ator de filme de festival, sou um ator de teatro, eu sou um ator de cinema. Não sei, eu estou aqui conversando. Isso é só a extensão do que eu acho que talvez seja a melhor contribuição que eu tenho para dar dentro da cultura. Certo. E além de ator, de tudo que você falou, você também é diretor, né? Entre um livro e o segundo que vai ser lançado, você dirigiu Medida Provisória. E eu queria saber o que essa experiência te trouxe, como diretor, como ser humano. Foi muito importante. Primeiro, descobri uma voz que eu não sabia que tinha, né? Que é de estar por trás das câmeras, tomando algumas decisões
criando um estilo de contar história. Você vê que o Medida ele é muito específico, né? Ele vai ali na comédia, no thriller, depois no drama, que é uma coisa que intuitivamente eu achava que podia dar certo. No final o filme experimentou e funcionou, se conectou com algumas pessoas. Isso se estendeu para o segundo filme que eu dirigi, que é Um Ano Inesquecível, Outono, que já é um musical para jovens, celebrando a música brasileira, falando de amor, de afeto, falando também de negritude, mas assim com as pinceladas da minha experiência como ator. Então, eu acho que mesmo dirigindo eu ainda sou ator. Ainda sou ator. Eu acho que a direção também é de um ator, não é exatamente de um diretor, não. Agora, a gente já conversou um pouquinho antes, né, de começar a gravar sobre o conceito do nosso programa, né, que a gente sempre pergunta para os convidados o livro, o disco e o filme que marcaram a vida deles. Você já confessou aqui que tem imensa dificuldade, assim Sim. como acho que 99% dos nossos convidados, mas no seu livro, né, na Minha Pele, você dá algumas dicas. Um livro que você cita muito é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Exato. Queria que a gente reforça aqui o convite que a gente já fez nos bastidores para você gravar um dia com a gente um programa completo. Ótimo. E tudo, e aqui a gente vai conversar mais. Mas só para dar um aperitivo, então, eu queria que você contasse como que Um Defeito de Cor chegou na sua vida e como ele te impactou. Nossa, Um Defeito de Cor chegou logo no segundo ano de lançamento. Eu não vou lembrar quem me deu esse livro, mas esse livro no meu círculo era muito falado. Falando que a história dessa mulher que foi escravizada e o seu tempo de vida tinha uma outra perspectiva no jeito de mostrar a história negra de escravização e da sua origem na África e a chegada no Brasil e o retorno de um outro jeito. Eu li o livro, fiquei louco. É um livro de 945 páginas que eu li 2 vezes. A segunda vez eu li marcando. Eu comecei a stalkear a autora, a Ana Maria Gonçalves. Na época eu mandei um Facebook para ela, ela não respondeu. Descobri o marido dela, comecei a mandar mensagem para ele não respondeu. Stalkeou mesmo. Stalkeei. Ela morava nos Estados Unidos, aí eu soube que ela vinha para o Brasil e aí eu dei um jeito do espelho trazer ela para ser entrevistada. E quando ela chegou, quando ela chegou eu falei assim, olha, eu não quero te entrevistar, eu quero ser seu amigo. E aconteceu, eu sou amigo da Ana. Eu sou amigo dela até hoje, a gente se fala muito, a gente conversa muito. Eu já pensei em fazer no teatro, no cinema, Um Defeito de Cor. E eu acho que é um livro fundamental para a gente entender o Brasil. Assim, ele é incrível mesmo, é um livro fundamental. E eu fico muito feliz porque ele foi tomando proporções gigantescas, né? Virou enredo de escola de samba, tem exposição inspirada no Defeito de Cor. Em cartaz no Sesc Pinheiros, em São Paulo, atualmente, inclusive. Perfeito. A gente quer ver. Sim, inclusive a Ana Maria, né, ela é uma pessoa difícil mesmo, porque agora por experiência própria, eu fui tentar entrevistar, a gente quer falar com ela também, só que agora ela está de férias, ela está preparando o novo livro dela, e você como amigo pode adiantar alguma coisa. Se ela me atender, eu vou recomendar, falar, olha, vou recomendar. Boa, o problema da Ana, você sabe qual é, né? Ela tem um horário invertido. Sabe disso? O horário que ela trabalha e escreve é madrugada. Então ela dorme durante o dia e de madrugada ela escreve. É muito lindo ver esse processo criativo dela. E a história dela é muito impressionante, né? Que é uma pessoa que trabalhava com publicidade e tal. Um belo dia ela leu uma reportagem lá com uma mulher falando como se ela estivesse fazendo o próprio obituário. E ela de repente falou, e ela leu, né? A pessoa falando que o obituário dela seria uma vida que ela não queria ter vivido, e ela fez o exercício para ela mesma e viu que ela também precisava mudar, né? Você já não teve esse problema, né? Você desde o começo você já sabia o que você queria. Não, e você tem uma coisa, onde é que a Ana foi encontrar isso? Que aí, completando a sua história, ela vai para uma livraria na Avenida Paulista, Exato. Vai procurar um livro, pega outro, cai no chão, um livro de Jorge Amado, na página está escrito, quer conhecer a Bahia? Então vá. Exato. Aí ela vai para a Bahia, eu já nasci na Bahia. Então eu já estava ali meio caminho andado. Mas assim, é um pouco inevitável. Eu não sabia que eu seria artista, mas assim, isso é muito bonito no documentário do Carinha Inus e do Marcelo Gomes, o Viajo porque preciso, volto porque te amo. Tem uma hora que ele fala assim, no Nordeste a gente vai produzindo arte o tempo todo, nas conversas, às vezes numa pausa e tal, e eu me sinto muito influenciado por isso. Quando eu paro para pensar assim, como era a dinâmica da minha família, era muito artística, era o tempo todo assim. Até no jeito de contar a história, eu lembro dos meus tios, da minha avó, da minha mãe, contavam uma história de um jeito meio artístico, meio performático. E aí não tem jeito, né? Fui embebido nisso. Que lindo. E Lázaro, como a gente falou aqui, né? Você é o grande homenageado dessa edição do Festival de Vitória e você já foi premiado aqui no Brasil, fora do país. Então, olhando em retrospecto, né? Você como artista, o que te motiva hoje, depois de tudo que você passou e ainda vai passar?
Nossa, o que me motiva é porque eu acho que tem tantas histórias que são rejeitadas e que eu me interesso, que eu acho que é um pouco uma função de vida. Quando eu fui fazer o catálogo daqui, que eles fazem um catálogo muito legal, você conversa por 5 dias falando da trajetória da carreira, no final eu falei assim, quais foram as minhas escolhas? Sempre foi colocar olho num Brasil não oficial, num lugar que ninguém estava interessado. Assim, os meus projetos como diretor, como ator, eles passam por esse lugar. Personagens que não estavam no foco principal e que acabaram ganhando luz. Seja do Madame Satã, do Deco, um lutador de boxe periférico de Salvador, do Cidade Baixa. Seja o Opaió, que era uma peça de teatro que eu demorei anos tentando filmar, que ninguém estava olhando, mas eu já estava dizendo, gente, eu acho que isso aqui pode interessar alguém. Então eu acho que é um pouco isso, é até uma prisão, assim, eu não consigo escolher sem pensar naquilo que a gente está jogando fora, né? E que é tão nosso. E isso é muito curioso que ele não vai só para essas coisas que são até mais regionais ou específicas que eu falei. Vai até para o filme que eu escolhi fazer para falar sobre paternidade, que é um tema que é muito pouco falado no nosso cinema, né? O Papai é Pop. Eu estava querendo falar sobre ser pai, estava querendo pensar na função masculina de ser pai, na presença, nos vacilos que a gente dá, no aprendizado que a gente tem. É isso que me interessa sempre, assim. O que é que a gente não está conversando e que conversa o cinema vai proporcionar? Sim. Bom, a gente está, infelizmente, encaminhando para o final. A gente sabe que a sua agenda aqui está super corrida, então a gente agradece muito você separou um tempo considerável aqui para falar com a gente, para nos atender. Então, para a gente encerrar, queria que, nessa pegada de analisar a sua carreira até aqui, se você pudesse pegar quem está começando agora, de repente, fosse saber quem é o Lázaro Ramos no cinema, que filme da sua carreira você indica para começar? Nossa, aí não tem jeito, tem que ver a dupla, Madame Satã e O Homem que Copiava, primeiro. Boa. Aí depois pode dar um salto e ver Cidade Baixa e Opaió, dar mais um saltinho, ver O Beijo, dirigido pelo Murilo Benício, e o Tudo que Aprendemos Juntos, que é um filme também do Sérgio Machado, diretor do Cidade Baixa, que eu acho uma pena não ter sido visto como merecia, baseado na história da Orquestra de Heliópolis. Você faz o professor, lá de São Paulo, né? Eu faço professor de violino. E pode Tudo, dar, né? Vai fazendo aí, vai Mas vendo o aí. Lázaro já deu aqui a ordem. Não, a ordem é essa. As pessoas falam... Satã, O Homem Copiava, Cidade Baixa, Tudo que Aprendemos Juntos, O Beijo. É isso, é que nem quando as pessoas fazem a ordem para assistir Star Wars, agora É a isso. saga do Lázaro no cinema também tem a ordem certa dada pelo próprio. Mas tem que ser assim, sabe por quê? Eu só existo porque os filmes são tão diferentes. Sim. Eu sempre fico pensando assim, se eu só tivesse feito Madame Satã e não fizesse O Homem que Copiava, eu não teria tido o investimento de tantos cineastas para eu fazer personagens tão distintos. Então vai ter que ser mais de um. Tem que ter paciência e assistir vários. É isso que dá ser tão versátil. Obrigadão, Lázaro. Eu que Foi agradeço. um prazer enorme aqui. Espero ver você mais vezes, falar do seu novo livro, então. Tá bom. A E gente espera. temos que falar ainda do disco e do filme. do filme. Dá tempo para você pensar aí. Tá bom. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Um livro, um disco, um filme é uma criação de Diego Olivares. A direção de conteúdo é minha, junto com a Bárbara Demerov. A Priscila Penha cuida da nossa comunicação e marketing digital. A Lívia Colino é quem faz a identidade visual de cada formato e as nossas artes. O Leandro Demerov cuidou da finalização em vídeo desse episódio e do motion. Essas gravações em Vitória contaram com a captação da dupla José Lacerda Lima e Robson Vieira, além da parceria especial da Palavra Assessoria na produção da Júlia Moura. Se você ouviu até aqui, deixa seu like e não esquece de seguir a gente em todas as redes. Em nome de todo o time do LDF, eu agradeço e te espero no próximo episódio. Um abraço!